Fala galera, meu nome é Wander Gabriel, sou professor de matemática do VEM e hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de geometria plana, tranquilo? Antes de iniciar a aula, gostaria de fazer uma revisão com vocês dos principais tópicos abordados na aula anterior, tá? Lembrando que as aulas são um complemento para o material que está no nosso Classroom, ok? Aqui é mais bagunçado, é mais uma reunião de ideias. Vocês usam a aula para complementar as anotações que estão lá no Classroom, ok? Na nossa apostila. Vamos então começar relembrando para vocês o que a gente abordou na aula passada. Sobre ponto, reta, plano, né? A gente sabe que um ponto é simplesmente um ponto no espaço, tá? Ele não tem dimensão. Eu posso denominar um ponto por letras maiúsculas latinas, um ponto A, um ponto C, ok? Reta, então, entre dois pontos, a gente pode limitar somente uma reta, e nessa reta há infinitos pontos, e a reta geralmente a gente denomina, né, por letras minúsculas latinas, então uma reta Szinho, uma reta Tzinho, seja o que for, e um plano, que é uma região do espaço, um plano infinito, um plano a gente denomina por letras gregas, tá, minúsculas. Alfa, um plano beta, um plano alfa, tranquilo? O que são pontos colineares, galera? Pontos colineares são pontos que estão numa mesma reta, tá? Então, aqui, se você tem, vou fazer essa aqui, ó. Se você tem essa reta aqui, AB, e eu desenho um ponto C, os pontos A, C e B são pontos colineares, porque eles estão numa mesma reta, tá? Então, aqui, ó, cheque, cheque. Determinação de retas e planos, eu já falei da reta, né? Entre dois pontos, a gente pode limitar somente uma reta que passa entre esses dois pontos, tá? Não tem como a gente ter dois pontos e ter mais de uma reta que passe pelos dois pontos, entendeu? Tem que ter somente uma reta que liga esses pontos. E no plano, como que a gente determina um plano, galera? Vocês lembram? Quantos pontos a gente precisa para determinar um plano? 3 pontos. 3 pontos, tranquilo? Com 3 pontos você determina um plano. Então, ó, A, B, C. A, C, né, e B. Nesses 3 pontos, tem somente um plano que passa por eles, tá? Lembrando que os pontos eles não podem ser colineares para determinar o plano, tá? Eles não podem estar sobre uma mesma reta. Tipo nesse caso aqui. Então, cheque. Pontos coplanares são pontos que estão no mesmo plano, por exemplo, o plano A, o ponto A, B, C são pontos coplanares porque estão dentro do plano alfa, tá? Então, os pontos coplanares são pontos que estão no mesmo plano, cheque. E retas concorrentes são retas que se cruzam. Então, gente, a aula de hoje é sobre segmentos de reta, tá? Vamos destrinchar tudo sobre segmento de reta juntos. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de falar com vocês sobre um postulado, um conceito sobre estar entre, tá? Quando a gente tem uma reta, então, por exemplo, você tem uma reta com os pontos A e B, e você tem um ponto P entre os pontos A e B, isso significa que o seguinte, né? Algumas coisas. Se P está entre A e B, então A, P e B são pontos colineares, tá? E se eles estão, quer dizer o quê? Quer dizer que eles estão sobre a mesma reta. E quer dizer também que eles são distintos, tá? Eles são distintos. Se P está entre A e B, não tem como A ser igual a B e P está entre ele, entendeu? Por exemplo, não existe um caso em que você tem um ponto A igual a um ponto B, tá? E um ponto P, o ponto P não tem como tá aqui dentro, sabe? Não existe isso. Então, só esses dois postulados aí para... parece simples, mas realmente existe esse postulado, esse axioma, tá bom? Vamos lá, então, aqui, dando continuidade. O que seria uma reta, galera? Uma reta é o seguinte, uma reta, né? Uma reta S, ela é infinita para todos os lados. Para os ambos os lados, na verdade, né? Nas duas extremidades, elas são infinitas. O que quer dizer? Quer dizer que ela continua aqui, ó. Só que a gente bota esse sinalzinho aqui para representar a continuidade dela, para esse lado e o mesmo para esse lado aqui, ó. Tranquilo? E a representação é justamente esse aqui que eu fiz. Dado dois pontos dessa reta infinita, por exemplo, aqui um ponto A e aqui um ponto B,
né? Você tem AB e uma retinha com dois negócios aqui em cima representando que elas são infinitas, tá? Mas se por acaso a gente pega aqui, ó, e faz um corte desse segmento e desenha esse segmento para cá, tá? Esse segmento é justamente o segmento de reta, beleza? Então aqui você tem, ó, segmento de reta AB. Então as extremidades desse segmento são A e B. E a gente representa dessa forma, AB e uma reta em cima, tá? Unindo esses dois pontos. E isso, a ordem desses pontos é o seguinte, né? Que a gente olha AB, mas é a mesma coisa que a gente falar, né? BA também, tá? A ordem aqui não importa muito. Caso A seja igual a B, ou seja, dois pontos congruentes, né, dois pontos um em cima do outro aqui, a gente diz que esse segmento de reta ele é nulo, tá? Então o segmento seria um segmento AB nulo, ok? Semirreta é o seguinte, semirreta a gente vai cortar a reta em um ponto, por exemplo, no ponto A, a gente define a origem em A, então aqui é a nossa origem, e a gente continua para outra extremidade. Então aqui ela vai seguir para o infinito, no sentido aqui de B, do ponto B. E a representação é justamente essa aqui, ó, A, B. E a seta aqui em cima dos pontos aponta, né, para o lado que está indo para o infinito. Beleza? O que são, então, segmentos consecutivos? Segmentos consecutivos é o seguinte, a definição diz que dois segmentos eles são consecutivos se a extremidade de um também é a extremidade de outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que a extremidade de um coincide com a extremidade do outro. Então vamos dar o caso aqui, vamos olhar esse primeiro caso aqui, ó. Show? Aqui você tem um segmento ABC, tá? Mas a gente pode dividir esse segmento da seguinte forma. Você olha só para o segmento AB, segmento de reta AB, tá? Só para não falar segmento de reta toda hora, a gente fala como segmento AB, beleza? E a gente olha também para o segmento BC, ó. Então aqui, ó, AB e BC, tá? Eles são consecutivos. Por quê? Porque eles têm a extremidade em comum. Qual extremidade? O ponto B, tá? O ponto B, ele é comum a esses dois segmentos. Vamos olhar aqui agora esse segundo caso. Você tem o segmento MN, tá? E o segmento NP, tá? Então aqui, ó, MN, show, e o segmento NP. Eles são consecutivos, por quê? Porque eles têm o ponto N, tá? Comum na extremidade, tá? Ó, o ponto MN começa aqui e termina aqui. E o segmento NP começa no ponto N e termina no ponto P. Então, quando o ponto é extremidade, tá? Por exemplo, é o fim de um e o começo do outro, ou você pode olhar também segmento N e M, tá? E falar que N é início desse segmento aqui. Enfim, quando ele está na extremidade, tá? Quando ele está na extremidade, a gente diz que é consecutivo. Terceiro caso aqui, só para ficar bem claro, a gente olha aqui, por exemplo, o segmento RS, tá? Segmento RS é o quê? É tudo isso aqui, correto? RS. E o segmento ST. O que é o segmento ST? É isso aqui. O S, olha só, galera, o S, ele é uma extremidade do segmento ST, tá? É extremidade. Mas também é extremidade do segmento ST. Tá? Ele é extremidade do segmento RS, desculpa, mas também é extremidade do segmento ST. Tranquilo? Por isso que esses dois aqui, eles são consecutivos. Assim como esse. Show? E assim como esse. Tranquilidade? E segmentos colineares? Segmentos colineares são segmentos de reta que estão numa mesma reta. Então, olha esse primeiro caso aqui, ó. Primeiro caso aqui, ó, fazendo de roxinho
roxo é o poder. Esse segmento de reta aqui, ó, essa reta R, Rzinho, tranquilo. Aí a gente vai olhar agora para o segmento AB, show? E o segmento CD, beleza? Como esses dois segmentos estão numa mesma reta, eles são colineares. Só isso. Só isso, galera. Olha só esse aqui, ó. MN, tá? MN e NP. Assim, ó. Show? MN e NP, eles são colineares, porque eles estão em cima da mesma reta, por exemplo, T. Tranquilo? Só isso. Vamos lá então, galera, ver agora o que são segmentos adjacentes. Os segmentos adjacentes, eles precisam ser segmentos consecutivos e colineares, e eles têm que ter um ponto em comum, tá bom? Olha só, vamos fazer esses dois exemplos aqui agora. Ó, primeiro exemplo. Observe esses segmentos aqui, ó. Você tem uma reta que eu posso chamar de R, e os pontos M, N e P contidos nessa reta, certo? Eles são pontos colineares. Show! Mas olha só, olha só, observe esse segmento aqui, MN. Qual é o segmento MN? Eu vou pintar aqui de azul, ó. MN. Eu vou pintar de verde o segmento NP. Tá vendo que você tem um segmento com uma determinada cor e outro segmento com outra determinada cor? Isso é um bom macete para você conseguir evidenciar segmentos adjacentes, tá? Esse método de pintar. Por quê? Porque a gente consegue provar assim, de forma mais fácil, que esse segmento aqui, ele é sim adjacente. Show? Quer ver só? Esse outro exemplo aqui, ó. Esse exemplo 2. Vamos tentar fazer aqui um esboço. Olha só o segmento RS. O segmento RS é justamente esse segmento todo aqui de azul, tá? E o segmento ST é esse segmento aqui, ó, de verde que eu estou pintando. Tá vendo que teve uma determinada parte daqui da nossa reta, do nosso exercício, que duas cores se sobressaíram, certo? Tem duas cores pintadas aqui, dois segmentos pintados, né, com cores diferentes. Isso é uma característica de um segmento não adjacente, tá? Não adjacente. Show de bola? Deu para evidenciar? É só fazer esse teste aqui da cor, que vai ficar bem fácil, tá, de identificar. Show de bola? A gente também pode escrever, vou escrever aqui de laranja, né, de uma forma mais matemática, por exemplo, esse primeiro exemplo. Vou falar que o segmento MN, interseção com o segmento NP, né, é justamente quem? Quem é a interseção entre os dois segmentos? É um ponto, é o ponto N. Show? Então eles têm sim um ponto em comum. Show de bola? Agora olha só esse exemplo aqui. O segmento RS, interseção com o segmento ST, é quem? É justamente o segmento ST. Tá bom? A interseção entre os dois segmentos é justamente esse segmento aqui, ó. E não um ponto. Então a gente também pode caracterizar, né, um segmento não adjacente por essa interpretação matemática aqui de interseção. Show de bola? Continuando aqui, vamos falar agora de congruência e adição de segmentos. Galera, esse tópico, olha só, o que seria uma adição de segmentos? Consideremos aqui dois segmentos, AB e CD, tá? Eles têm uma determinada dimensão, eles podem ter 15 centímetros, 20 centímetros, não sei. O importante é vocês se atentarem que dá para a gente fazer uma adição de segmentos. Por exemplo, esse segmento é F, nada mais é do que a soma dos segmentos AB com CD, tá bom? Assim como a gente também pode fazer uma subtração de segmentos. Vocês podem ter um segmento, determinado segmento, que seja a subtração de outro. Por exemplo, caso AB seja pequenininho assim, e você tenha CD maior, você pode tirar o tamanho do segmento AB do segmento CD. Então vocês podem fazer um segmento menorzinho aqui, ó. Esse é F,
que é justamente o CD menos o AB. Então, você pode sim fazer esse algebrismo com segmentos de reta. Você pode ter multiplicação por um escalar. O que é multiplicação por escalar? É você multiplicar por 2, é você multiplicar por meio, tá? Que também é uma fração. A gente vai ver bastante isso, vocês vão ver bastante isso, né? Lá na física, quando estudarem vetores, tá? Vocês vão ver que vetores é um segmento de reta orientado, tá? E possui módulo, direção, sentido, beleza? Vou deixar para a galera de física falar sobre isso. O que seria o ponto médio de um segmento? O ponto médio de segmento é justamente um ponto que divide o segmento em dois. Olha só o que acontece. O ponto médio do segmento, ele é esse ponto M, tá? Tal que M, ele pertence ao segmento AB, certo? E AM é igual, né, congruente ao segmento BM. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa medida aqui, do ponto A até o ponto médio, é igual, né, ou seja, congruente a essa aqui. Show de bola? Isso caracteriza um ponto médio. Você vai dividir o segmento em questão, desculpa, em dois segmentos iguais. Então, esse aqui tem o tamanho x, esse aqui também vai ter um tamanho x. E tudo será, né, 2x. Show de bola? E agora, o que é distância métrica e distância geométrica? Galera, se a gente tiver dois pontos, tá, coplanares, AB, show de bola? Aí o que acontece? Eu vou ligar esses dois pontos. Tá? A distância geométrica é justamente a medida desse segmento AB. Ó, distância geométrica vai ser AB'. AB barra, né? AB' não, AB barra. E a distância métrica será justamente a medida desse segmento. Por exemplo, se ele tiver um valor x, a distância métrica seria x. Lembre que a distância métrica ela é sempre medida, né? É um número, é um comprimento, sabe? E se, por exemplo, se A e B coincidirem, a gente diz que a distância geométrica é nula, né? A distância geométrica, por exemplo, se A coincidir com B, né? Se A for congruente a B, a gente pode dizer que distância geométrica ela é nula e a distância métrica é igual a zero. Certo? Porque a distância métrica está associada a uma medida. Métrica, medida, lembrem assim. Show de bola? Até a próxima aula. Valeu, galera!